Palavra contra falsos profetas. Bom dia, irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso devocional no livro de Ezequiel, no capítulo 13 hoje. Irei ler 2 versículos apenas, mas encorajo vocês a lerem todos os versículos para juntos entendermos a palavra de Deus. Antes de os ler, gostaria de convidar você a curtir, comentar, principalmente enviar este link para mais pessoas para juntos estudarmos a palavra de Deus. Que diz: minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo, não estarão inscritos nos registros da nação de Israel e não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou soberano, o Senhor. Vocês, mentindo, desencorajaram o justo contra minha vontade e encorajaram os ímpios a não se desviarem dos seus maus caminhos para salvarem a sua vida. Estamos então no capítulo 13 de Ezequiel, no qual veremos em especial o próprio Deus contra os falsos profetas. Muitas vezes achamos que esses falsos profetas estão fora do nosso meio, estão fora da igreja. Mas, na realidade, aqui no capítulo 13, expõe que o falso profeta estava no meio de Israel e de Judá, entre o povo de Deus. Agora, na égide em Cristo Jesus, podemos dizer que os falsos profetas estão infiltrados dentro da igreja local. A partir do versículo 2, Deus ordena a Ezequiel profetizar contra esses falsos profetas que estão profetizando exatamente naquele momento da palavra do Senhor a Ezequiel. Então o Senhor ordena ao profeta dizer para eles que estão profetizando pela sua própria imaginação: ai desses falsos profetas, todos seguem o seu próprio espírito, não viram nada de visões, tudo falso e mentiroso. Esses tais são como chacais no meio de ruínas. Caso realmente quisessem esses profetas ajudar o povo, deveriam consertar as brechas do muro, isto é, estariam falando a verdade ao povo para que Israel pudesse resistir firme no combate no dia do Senhor. Mas, como suas visões eram falsas e suas adivinhações mentirosas, Deus diz que não o enviou, pois esses pseudos profetas estavam falando de sua própria imaginação. Eles seguiam seu próprio eu, seu próprio espírito, não vieram de Deus. O Senhor então os chama de falsos profetas no meio de chacais, pois profetizaram em meio a ruínas. Esses enganadores diziam que Deus os tinha enviados, quando o Senhor nunca os tinha enviado. E ainda esperavam que suas palavras se cumprissem. É quando Deus diz que está contra esses tais profetas de mentira, e a mão de Deus irá contra eles, contra aqueles que têm visões falsas e adivinhações mentirosas. No versículo 9, Deus é enfático que esses tais profetas não pertencem ao conselho do povo e não estão inscritos nos livros das nações. O comentário de Fawcett diz que eles não devem ocupar o honrado ofício de conselheiro no Senado dos anciões após o retorno da Babilônia, nem sequer terão um lugar no registro mantido dos nomes de todos os cidadãos. Serão apagados, como os nomes daqueles que morreram no ano, serão privados de cidadania por seus crimes. Se fizermos uma releitura, irmãos, para a nossa atualidade, é o mesmo que dizer que seus nomes não estarão escritos no livro da vida e muito menos pertencem
a igreja do Senhor Jesus. Eu me lembro que teve uma época que alguns parentes próximos estavam escutando alguns desses falsos profetas da atualidade. Não era um devocional e muito menos uma pregação, e sim apenas palavras de profecias, como ela dizia. E teve um momento que elas escutaram na minha frente. Contudo, as palavras da tal profeta não tinham uma leitura bíblica, e sim apenas palavras de contendas. Não havia palavras que encorajasse, edificasse ou consolasse, que é exatamente o foco de qualquer profecia. Então, a partir daquele dia, eu perguntava àquela minha parente que escutava se era sempre assim as palavras dessa tal profeta. E ela disse que sim, sempre era no mesmo estilo. Eu perguntei à parente se ela gostava de contendas, pois era sempre que se falava nas palavras delas, contendas. Era tipo: teu irmão vai te pedir desculpas, aguarde. Ou teu parente vai pagar pelos erros e você irá ver. Coisas assim, irmãos. As palavras dela só deixavam angústia. Foi quando eu disse a ela que isso a estava deixando depressiva e que buscasse algo que falasse a palavra de Deus, algo a exortar ela contra o mal no mundo, que ela sentisse consolo diante dos problemas e ou a edificasse, deixando-a mais forte e firme na palavra do Senhor, de tal modo que ela ficasse com vontade de querer mais de Deus, algo que explanasse as Escrituras para ela entender e poder praticar corretamente, e a deixasse ciente que naquele dia ela leu uma palavra bíblica, uma palavra do Senhor, e lhe foi explicada. Assim, irmãos, irmãs e ouvintes, vamos tomar muito cuidado para não sermos enganados por falsos profetas. Cuidado com infiltrados dentro das igrejas. Palavras erradas que não veio de Deus não nos levará a Cristo, e sim nos afastarmos dele. E se afastar do Senhor é estarmos perdendo as bênçãos do Deus poderoso. Estar debaixo das mãos do Senhor é dizer que Ele nos guarda, nos protege e nos ajuda sempre. Com isso, temos que cuidar, irmãos. O mal anda ao redor. Não devemos nos alinhar nossas vidas com esses falsos profetas. Deus já enviou o maior dos profetas, Jesus Cristo, o Senhor. Viva pela palavra dele, registrada também e principalmente nos evangelhos. Se lermos, por exemplo, Mateus capítulo 21, ele diz no versículo 11, a multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Se lermos também Marcos, no capítulo 6, o versículo 4, diz: Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e entre a sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Se lermos também o livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 e 2, diz: há muito tempo Deus falou muitas vezes de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Jesus é nosso profeta, irmão, nosso rei e nosso sacerdote. Não precisamos de mais nada. Deus enviou seu Filho para isso. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por chegar em Tua presença em nome de Jesus. Agradecer, Pai, por esse privilégio que temos, o Teu Filho amado Jesus Cristo, que veio a nós e hoje é o nosso Rei, que Tu destinaste para isso. Ele é o nosso sacerdote, porque ali fez o sacrifício, auto-sacrifício por nós. E também, ó Deus, Ele é o profeta que trouxe a Tua palavra, a verdadeira palavra para nós. E a partir disso nós não precisamos de mais nenhum profeta,
o cuidado, ó Deus, que precisamos ter. Cuidado importante é estudarmos a Tua palavra, lermos ela e termos cuidado com as palavras que as pessoas só lançam e esquecem de falar do Senhor, da Tua palavra. Deus, obrigado por cada irmão, cada irmã, cada ouvinte que está conosco agora. Quero, ó Deus, interceder pela vida deles, Pai. Eu não sei o que eles estão precisando agora. Talvez, ó Deus, uma oração específica na sua vida, ó Pai, emocional, sua vida física, espiritual. Não sei, Pai, como eles estão. Apenas quero deixar eles nas tuas mãos e dizer para eles que há pessoas na terra que estão intercedendo por eles. Bom seria que nós soubéssemos o nome de cada um para podermos orar especificamente. Mas aqui estamos, Pai, orando por cada um deles, ó Deus, de forma genérica. Mas, ó Deus, também às vezes o Senhor me lembra o nome de cada um dos irmãos. E oro na madrugada, quando o Senhor me acorda, ó Deus, diariamente, para intercedermos por minha vida, família, lar, e também, ó Deus, por cada um dos irmãos e seus lares, suas vidas, Pai. Deus, obrigado, porque o Senhor me dá a oportunidade de adorar o Senhor e entregar esses irmãos em Tuas mãos. Pai, obrigado pela vida deles e assim eu agradeço a Ti por esse momento de oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia. Até amanhã, se Deus nos permitir. E não esquece, curta, comente e envie este link para outras pessoas.